Quem é live sempre aparece. E esse momento aqui de lives, essa série de lives, a gente chamou aqui, a Voz Comunica, decidiu chamar amigos, publicitários, designers, profissionais de marketing, para dividir esse momento aqui com você e a gente falar um pouco, cada um de sua atividade, essa atividade que é tão ampla, né? E nós temos várias pessoas de várias áreas, né? E hoje eu vou trazer aqui um publicitário que também é roteirista e é autor de livros, né? É um escritor, Vitor Mascarenhas. Mas antes de falar de Vitor, eu vou me lembrar aqui, eu vou relembrar quem a gente já teve aqui. Então, na primeira live eu estive aqui com o Ivo Neto, meu amigo publicitário e designer, e que hoje está fazendo lives, né, lá em Valença e está enfrentando a pandemia e inovando. Também estive aqui com Belmiro Neto, que trabalha com cultura na Lado B. Tive aqui com Karina Terço, que é publicitária e estrategista de comunicação política. Tive também com Cláudia Costa, que é sócia da C Comunica. E hoje eu vou trazer um grande amigo, um grande profissional, que é publicitário, roteirista e escritor. Vitor Mascarenhas. Grande Vitor já chegou aqui. Jorginho também, meu amigo, Jorge Barreto, está na área. Boa noite, Jorge. Na hora que você quiser, pode entrar, viu? Karina, boa noite, Karina. Hello. Aliás, como é que vocês estão aí, pessoal? Porque nessa pandemia sobra o que fazer, né? Por exemplo, hoje, dia de quarta-feira, certo. Eu estaria aqui maratonando, se eu não tivesse indo para o cinema, né? Se não fosse pandemia, que era dia, eu estaria maratonando aqui Telecine, Netflix, até televisão, mas esse final, né, eu abri a Amazon, comprei e li Infectados, que é um livro ao mesmo tempo Opa, cinematográfico e contagiante. Os capítulos fazem referências a filmes, cult ou filmes pop, para contar isso aqui que a gente está vivendo, né, durante a pandemia. Falei demais, Vitor? não sei porque eu só vi o final. Muito bom, muito bem escrito e divertido. Ou seja, eu maratonei todos os contos, como quem está vendo a Netflix, e li o livro em uma tarde, né? Mas eu queria, a gente vai começar aqui, né, Mas apresentando. era isso mesmo, é um livro, tá bom o áudio aí? Tá ótimo. Tá me ouvindo bem? O livro é isso mesmo, são contos muito rápidos, né? Era para ser lido rápido mesmo. Mas diga, estou às Pois ordens. é. Como o tema, né, é cinematográfico, há muito tempo atrás, numa galáxia distante, muito distante, me fale aí um pouco lá de seu início, de sua carreira como publicitário, roteirista. Fale um pouco sobre essa fase. Só para Certo, certo. citar, né, você é um dos roteiristas do longa-metragem Esses Moços, de 2004, de Isso, Araripe, José Araripe isso, Júnior. E você teve um de seus contos adaptados no curta-metragem Leão Marinho, em isso. 2010. Né? Fale um pouco. Na verdade, assim, como é que começaria? Você quer que eu comece pelo cinema? A propaganda veio primeiro, né? Eu fui da Sim. primeira turma com Karina, que está aí, da faculdade, que você veio alguns anos depois, né? Lá na Católica. Mas eu entrei na propaganda muito por uma questão de afinidade com outras áreas de maior interesse, que era no cinema, basicamente. Opa, tá entrando a galera aí da minha oficina lá de Joinville, que eu dei ano passado. Oi, Vera, vi Patrícia ali também. Então, bom, eu entrei na faculdade muito por isso e muito cedo, entrei com 16 anos e comecei a trabalhar em propaganda e sempre em paralelo tentando trabalhar no cinema. E aí eu fiz uma assistência para a Araripe primeiro, fui assistente de direção do Histórias da Bahia.
fazia um programa de TV, não sei se vocês se lembram do TV Porradão, lembra? Sim, TV Eu Porradão, fazia claro. um programa maluco, 6 meses no ar, a gente foi até preso fazendo o programa. Depois veio, e seguindo a propaganda, marketing político e tal. Mas aí eu veio o convite de fazer esses. Eu fiz um curta também, eu passei uma época que eu estava dirigindo, dirigi clipe, comercial e tal. Fiz clipes da Brincando de Deus, da Maria Bacana, algumas bandas locais importantes, assim, que passaram na MTV e tal. Inclusive já assistiu Então, várias vezes o Maria Bacana lá na Engenho Novo, né? foi uma época que eu estava finalizando na época que eu estava trabalhando lá. Então, aí eu fiz um curta, né? Que eu ia dirigir um comercial de supermercado, e aí combinei com a equipe de começar mais cedo para fazer um curtazinho rápido, com uns atores amigos e tal. O filme não ficou grandes coisas assim, mas foi o primeiro curta de Wagner Moura, então a única que tem uma importância histórica é essa. O filme está escondido em algum Sorte lugar, ninguém dele, sabe. né? Deu mais sorte a ele do que a mim. É... Enfim, aí depois ele me chamou para escrever Esses Moços, que já existia, era um argumento dele, ele já tinha algumas versões do roteiro, e aí eu escrevi a versão final, que foi para filmar mesmo. E isso foi 2000, mais ou menos, Você 2001, também deu por aula aí. de roteiro, não foi? Eu dei aula na Faculdade de Propaganda, lá na Católica, e na Jorge Amado, de criação e redação publicitária, né? Só que aí eu fui fazendo propaganda, nunca sempre fazia mais pela grana do que qualquer coisa. E aí, em 2007, existia o prêmio Braskem de literatura aqui, que sempre lançava autores inéditos. Quem ganhava o prêmio era lançado. E o que aconteceu? Eu mandei um livro para lá, ganhei o prêmio e saiu o meu primeiro livro, que é o Cafeína, que é esse daqui. Vou mostrar para você. Essa capa é de Cal Gomes, daqui a pouco vai entrar na história. Lancei esse livro aí, que tem prefácio de Fausto Fawcett, o grande Fausto Fawcett, aquele do Cátia Flávia e tal, que fez um prefácio muito massa, assim, ele inventou vários, me chamou de capataz dos subsapiens zumbis, eu achei ótimo isso, pensei até em fazer um cartão. Então, isso foi 2008, né, o Cafeína saiu em 2008, e eu entrei no circuito da literatura e aí eu meio que me encontrei, e pô, Paulo, é melhor do que fazer filme, dá menos trabalho, eu sou dono total do meu tempo, do trabalho e posso fazer o que eu quiser. Aqui eu estou livre. Aí eu fiquei na propaganda, no marketing político e na literatura, me preparando para a saída. Aí, isso em 2007 veio o Prêmio Braskem, e aí veio um desafio do segundo livro, né? Eu precisava lançar um segundo livro, para me legitimar, até para mim mesmo como autor. E aí em 2011, se não me engano, 2011, eu mandei um conto para Flip. Flip, aquela festa literária de Paraty, tinha um concurso chamado da Off Flip, né? Um concurso da Off Flip que era para escolher contos e tal. Aí eu mandei um conto que ganhou. O conto ganhou um prêmio lá, chamado Invertebrado. E por conta disso, não sei exatamente porquê, tinha também na época aqui uma coleção chamada Cartas Baianas, da P55, uma editora, que viabilizou meu segundo livro, que é esse aqui, chama A Insuportável Família Feliz, mais um livro de contos. E desse livro aqui, o livro tem 3 contos, para você ter uma ideia, super fininho, o formato da edição, da coleção era esse, tinha que ser tipo uma carta, né? Você vê que tem as coisinhas do correio aqui. E desse livro, que tem 3 contos, foi muito interessante porque ele gerou. Um desses contos eu adaptei para uma série de TV, e foi apresentado, entre muitas idas e vindas, um canal se interessou, um canal gringo se interessou. E me contrataram, isso foi já agora, sei lá, 2016, 2017. E aí eles me contrataram para fazer o desenvolvimento da série, que é fazer o que eles chamam da Bíblia. Você faz a sinopse da temporada inteira, a sinopse dos episódios, os desdobramentos futuros, como vai ser a linguagem e tal. Eu trabalhei 2 anos nisso, entre eles fecharem, depois assinar o contrato de desenvolvimento, vir uma grana, e entregar. Isso terminou no final do ano passado. Eu entreguei em dezembro para eles lá, para eles escolherem, eles já tinham mais ou menos a ideia de que canal pôr e tal. Só que aí veio a pandemia e eu acho que não vai acontecer nada, mas estávamos no segundo livro, né?
esse livro dos 3 contos, o segundo, outro conto do livro, que conta a história de um cover de Michael Jackson, né? O cara fazia cover de Michael Jackson aqui em Salvador, e essa história tinha anos na minha cabeça, mas eu não tinha um final. Aí quando o Michael Jackson morreu, eu encontrei o final da história e fiz a história de Billy Jackson, que era um cover de Michael Jackson, que ele é um cover da velha guarda, do tempo do Thriller, quando o Michael Jackson era negro. A Michael Jackson vai ficando branco, vai mudando a cara, vem em Salvador, tem pedofilia, não sei o quê, e ele vai tentando, como cover do subúrbio, pobrezinho, tal, tentar acompanhar isso, e gerou essa graphic novel aqui, essa HQ aqui, Massa. que eu fiz com o Carl Gomes. Onde é que a gente encontra? Carl Gomes, que fez a capa do primeiro livro. Onde é que você encontra ela? Na RV. A editora é a RV, uma galeria, comic shop e a editora. Fica ali no Rio Vermelho, mas pela internet você encontra fácil. Vai no site da RV ou vai no meu site, que é... Literatura com Cafeína. Agora, você me passa, eu boto no descritivo do vídeo depois. Literatura com cafeína.blogspot.com, salvo engano. Então, veio esse aqui com Cal, que é super bonito aqui. Cal é foda. Um artista extraordinário, assim. Foco do caralho. Enfim, aí veio esse daqui. Já estamos em 2013, então chegando perto. Aí em 2013 eu lancei esse aqui, um romancezinho, uma novelinha, que chama Xing Ling, que é uma história, uma distopia, assim, que num futuro próximo, quando a China vira potência hegemônica do mundo e uma empresa chinesa, ela compra pedaços de cidade para fazer parques temáticos. E eles compram o centro histórico de Salvador Pelourinho, cercam e fazem um parque temático. E o livro se passa num dia 2 de julho, que é o dia da nossa independência, quando um grupo rebelde quer tomar o parque e expulsar os chineses, né? Então esse é o enredo do Xing Ling. Todos esses vocês encontram pela Amazon, estante virtual ou no meu site, alguns deles. Estamos em 2013 e aí vamos para 2015 com esse livro aqui, Um Certo Mal-Estar. Qual é a história de Um Certo Mal-Estar? É uma compilação de contos que saíram em coletâneas, tem conto que saiu em coletânea, junto com outros autores, tem conto que saiu em jornal literário, tem um conto que saiu no Rascunho, em Curitiba, um jornal literário de lá. Tem o conto que ganhou o prêmio da Flip aqui, o Invertebrados, tem... Entrou a Secunda Uxal aqui, é brincadeira, né, autoridades. Então... Não, nesse blog não, Adriano. Esse aí tá errado. Esse eu nem sabia que existia mais. É literaturaComCafeína.blogspot. Procura esse aí que eu acho que é esse. Então, aí um certo mal-estar é esse aqui. São os contos, que tem o Invertebrado, mais outros contos. E foi 2015. Aí agora, em 2019, eu lancei um romance também, que é esse aqui. Chama O Som do Tempo Passando, saiu em novembro, a capa de Jorge Barreto, que entrou aí agora há pouco, não sei se ele ainda está aí. Está aqui com a gente. O Som do Tempo Passando, que é um romance que conta a história é um livro meio que da minha geração e de muitas das pessoas que eu vi aqui. Um livro que é sobre uma galera que era adolescente nos anos 80, ali no final da ditadura, e naquela época o rock explodiu o rock no Brasil, aquela coisa da liberdade total, da volta da democracia, fim da ditadura e tal, e o rock era a trilha sonora no meio daquele momento, e aí todo mundo tinha uma banda naquela época, assim, quem tinha adolescente e tal. E então essa é a história de 4 amigos que tinham uma banda, ó o Jorge aí, ó. Respondeu a chamada, né, Jorge? Falou que ele fez a capa, daqui a pouco ele bota o site dele, querendo um trabalho aí. Bote, Jorge, faça seu merchan. Então, esses 4 amigos tinham uma banda, mas não uma banda de sucesso, uma banda de merda, assim, de garagem, que não deu em nada, que 3 deles não levavam a sério e um levava super a sério. Eles crescem, se separam, a banda acaba e se reencontram agora, recentemente, já quarentões e tal. E assim como o rock surgia e parecia extremamente promissor, os meninos também pareciam extremamente promissores. Mas assim como o rock não deu muita coisa, o rock nacional não deu muita coisa, os meninos também não. E eles se reencontram, fazem um balanço, o livro se passa no passado, nesse tempo da adolescência deles, na formação deles,
e hoje é um livro que fala mais ou menos do que a gente queria ter sido, ao encontro do que a gente queria ter sido com o que a gente virou de verdade. Esse é o tema do Som do Tempo Passando, que eu lancei em outubro. E esse também é um livro de um selo que eu montei um selo próprio meu, que chama Cafeína Produção de Conteúdo, que é por onde eu espero tocar minha carreira agora. Por quê? Porque é por uma questão de liberdade, de eu ter ser dono do meu tempo, da produção sair à medida que eu produzo de fato, e para poder também... Existem ferramentas para você escoar, você bota o livro no seu site para vender, bota na Amazon, você quer distribuição, que é um grande gargalo que as editoras têm hoje, perdeu um pouco a importância, porque com a cultura Saraiva quebrada, você não bota o livro lá, a não ser que você esteja na puta editora nacional, entendeu? Então, assumi isso e foda-se. Montei o meu selo e estou correndo atrás, estava indo super bem até a pandemia chegar, né, que aí complicou um pouco as coisas. Aí, para você ter uma ideia, caiu minha agenda do ano inteiro, assim, tinha oficinas que eu ia dar fora, de Salvador. Vou só dar uma pausa para falar uma coisa, fora. porque Fala. Além de ser seu amigo... Eu falo pra caralho, velho, não me interrompa. Além de ser seu amigo, que é bom também seguir você na rede social, né? Porque você faz textos excelentes, né? Criticando o momento político que a gente está passando de maneira inteligente. Inclusive, eu acho que aqueles seus textos dariam livros excelentes, certo? Você quer me matar mesmo. Tá na hora, viu? Tá precisando. Me matar? Não, fazer um livro sobre né, suas críticas aí. Mas voltando, né? Mas isso de escrever, a rede social é muito legal por isso mesmo. Você vai refletindo o momento que você está vivendo. E essa experiência da comunicação, da propaganda, do marketing político e tal, faz a gente conhecer um pouco da cozinha do negócio. De como funciona, conhecer as pessoas, conhecer jornalistas, conhecer ter fontes e tal. Então, eu acho importante que eu não me atenha a ficar calado, entendeu? Eu posso ajudar de alguma maneira. Eu acho que é legal. E esse livro surgiu disso, né? Esse livro surgiu disso também, porque eu estava em casa, como eu te disse, caiu minha agenda inteira de trabalho, do ano praticamente. Aí o site certo é esse aí, ó. Quiser comprar o livro, clica lá que tá tudo vendendo lá. Literaturacomcafeína.blogspot.com. Pode ir lá que tá tudo lá. Então, esses contos eu comecei a escrever nas redes sociais mesmo, entendeu? Como é que eu fazia? Tinha um jeito de crônica, porque era em cima de fatos, né, que estavam acontecendo, e de ficção também. Então, alguns são muito crônica, muito real, outros são delírio meu de confinamento. Por exemplo, tem um que eu escrevi no dia que Moro pediu demissão, entendeu? É a história de um militante... Esse do Infectados, né? Não, esse é o Infectados, né? Esse conto chama Juízo, Capitão, Epidemia e o Militante, em cima daquele filme Cozinheiro, Ladrão, Mulher. Isso. E é uma história do cara que Bolsonaro rompe com o Moro e o cara fica sem saber onde é que ele vai. Então isso foi escrito naquele dia por aquela questão, entendeu? E aí eu comecei a lançar, todo domingo mais ou menos eu colocava um. Depois eu comecei a ficar meio... Eu vi que já estava muita coisa, já tinha outros inéditos ainda. E aí eu disse, vou juntar tudo, vou soltar de graça pra galera, pra ajudar a galera a ficar em casa, pra ter o que fazer, pra ler e tal. Aí fui na plataforma da Amazon que não aceita de graça, então teve que custar R$1,99, mas por mim seria de graça. Assim. Vale muito a pena. Como publicitário... R$1,99? Vou mudar de tema, certo? Por favor. Como publicitário, você foi sócio, né, da Terra Vista e atuou em várias agências. Você trabalhou lá? Hã? Você trabalhou lá? Uma época, lembra? Exatamente, trabalhei lá. Foi no meu lugar quando eu estava viajando. Fale aí um pouco desse momento. Da minha passagem de publicitário, da minha vida de publicitário. Publicitário, isso. Então, eu comecei... A acompanhar aqui minha cafeína, viu? Eu tomei um café já e agora eu tô na água. Então, eu comecei estagiando, né, na Publivendas, que hoje eu mori, em 93, 94, por aí. E aí, rapidamente, assim, calhou de fazer alguns trabalhos, então eu virei redator júnior, fiquei lá, alguns meses. Aí caí do mercado naquela época, os anos 90, né,
que tinha muita grana, muito aquecido, você se destacava, outra empresa, outra agência te contratava, você ganhava um prêmio, outra agência te contratava. Aí comecei isso na minha xícara, cara, não é água. Você sabe que eu não bebo. Então, o que aconteceu? Eu entrei nessa roda viva de agências, aí fui para sair da vendas, para layout, SLA, na Engenho, que a gente se encontrou, depois voltei para Publi Vendas Moria, e quando eu já estava de saco cheio, assim, porra, eu não podia passar minha vida fazendo anúncio, nada contra, entendeu? Mas eu tinha outra coisa para fazer nessa vida. Não é possível que eu fosse passar o resto da minha vida fazendo aquilo. Surgiu o marketing político, me deu um alento, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto, estudo, me preparo, gosto de fazer, tenho meus critérios para escolher meus candidatos para poder fazer sem dor na consciência, e acho importante fazer também, mas é importante que eu faça do que algum picareta faça também, é importante para a sociedade isso, que bons profissionais façam com responsabilidade, mas era de 2 em 2 anos, o outro período era aquele sofrimento de agência, aquela coisa chata, atendimento, briefing, campanha, aquele terror, meu Deus, o prazo, vai ter Natal, tem Natal todo ano, como é que você perde um prazo de Natal, porra? Não é Dia dos Pais, você sabe que vai ter, não, Dia dos Pais, meu Deus! Enfim, aí o que acontece? Eu resolvi montar uma agência com o Jorge, que está aí em algum lugar, Fábio Domingues e Daniela Navarro. Éramos 4 amigos, montamos a Terra Vista em 2003. E aí me deu mais um fôlego, porque aí era outro desafio, né? Você ser empresário, além de redator, diretor de criação, essas coisas do trabalho, você passa a ser empresário, tem que ver conta, contador, pagar folha e tal. Aí durante alguns anos foi ótimo. Renovou, eu fiquei, renovou o gás total, assim, para a profissão. Mas depois, meu amigo, começou a ficar pior. Ficou pior do que tudo que você possa imaginar, porque era um desespero para fazer dinheiro, para pagar folha, para contratar gente, para engolir sapo, para fazer grana e tal. E aí apareceu a oportunidade de passar a Terra Vista adiante, quer dizer, fala melhor, de nos incorporaram, a agência maior, que foi a Link. A gente fez um acordo com eles, a Terra Vista foi assimilada com os clientes, funcionários que quiseram ir e tal. E aí eu segui mais alguns anos, mais uns 2, até 2012, por aí, e daí em diante, acabou. Saí de agência e passei a continuar no marketing político, trabalhando em produção de conteúdo, essa coisa de roteirista também, e na literatura, com mais tempo para me dedicar à literatura, assim. É basicamente isso. Mas eu respeito muito quem segue na propaganda, mas eu já dei minha contribuição nesses anos, sei lá, 20 anos fazendo isso, já dei minha contribuição para a humanidade nesse ponto. Pergunte alguma coisa, meu filho? Já acabei esse tópico. Em 2011, você foi vencedor do prêmio Off da Flip, você já falou isso, né? Você falou da Insuportável Família Feliz, pela coleção Cartas Baianas. Depois você lançou Xing Ling, a graphic novel Billy Jackson. Tudo isso a gente já conversou, né? Como é escrever um livro em parceria? Em parceria com, por exemplo, com Cal, né? Como essa sinergia... Na verdade, esse foi o seguinte, Cal leu o conto, né? Que ele é um conto da Insuportável Família Feliz. Cal leu o conto e achou legal, achou que... Aí me propôs, vamos adaptar para o quadrinho? Bora, vamos. Aí ele também conversou com a galera da RV que topou fazer, vamos fazer. Aí eu fiz o roteiro da adaptação da história que eu já tinha escrito, né? E Cal desenhou. Então foi super tranquilo, porque a história já existia, eu não escrevi com ele exatamente. Eu passei o roteiro para ele, aí depois, no processo que ele ia desenhando, às vezes a gente se falava, essa cena ficava melhor assim, ficava assado, escreve mais um pouquinho aqui, porque precisa de mais um quadrinho. Mas foi super legal, cara, muito... Se tinha uma influência também de Cal, se a história evoluiu, né, com a parceria. Não, a adaptação é mais ou menos como... Eu como nunca tinha feito roteiro de quadrinho, eu adaptei como se fosse um roteiro para o cinema. Que, de certa forma, tem uma similaridade, né? Eu fiz a cena 1, interna, noite, aquela coisa toda, a descrição e dei para ele. Ele era como se eu fosse o roteirista, ele fosse o diretor.
E aí, às vezes, tinha uma sequência que rendia mais, aí, pô, essa aqui, a página faltou alguma coisa, aí eu fazia mais alguma coisa. Essa aqui tinha um pouco de texto, porque o desenho tá mais bonito. Bota um pouco de texto, porque o desenho não tá... E aí, fomos pro processo, mas foi super tranquilo, porque Cal é meu amigo há muitos anos, a gente se dá super bem. E foi massa, assim. E o livro aconteceu, foi bom quando saiu. Eu me lembro que o Globo, se não me engano, colocou como uma das melhores do ano. Teve um site de quadrinho também, eu acho, HQ, não sei o que, também colocou como um dos melhores do ano. A gente foi lançar em Belo Horizonte, no Festival Internacional de Quadrinhos, que foi a experiência mais louca da minha vida. Assim, eu sou muito acostumado em festa literária, Bienal do Livro, não sei o que. Mas o quadrinho é diferente, que a relação do leitor de quadrinho com o autor é muito diferente do cara com o autor do livro. Primeiro porque o público é mais jovem e mais fanático, assim. Se você conversar um pouquinho com o cara fica atrás de você o dia inteiro. Você sai, volta, ele vai atrás de você, não sei o quê. E ainda tem outra coisa maluca que foi o dia, a gente estava lá, né? Foi um sábado e um domingo, no stand da editora e tal. Aí tô eu e o Carl lá, autografando e tal. Aí para o menino na minha frente, Siminas. Aí quando eu levanto, o menino tá vestido de Pokémon. Era um cosplayer. O cara tava vestido de Pokémon. Aí eu, porra, como é que você chama pra eu botar aqui? Cara, meu nome é Charmander. Charmander? É, beleza. Aí, para o Charmander e tal. Aí entreguei. Aí quando eu levantei, tinha outro Pokémon. Eu autografei para 6 ou 7 Pokémon, bicho. Pikachu, Charmander, Namaguilha, sabe como é o nome dos caras? Todos posso dizer que já autografei livros para Pokémons. E como é que está a política no Brasil? Rapaz, é uma É a distopia, parte né? censurada da live. É uma distopia total, assim. Acho que se alguém escrevesse isso que a gente está vivendo há uns 5 anos atrás, ia você dizer, porra, o cara viajou. Isso aqui é tipo Admirável Mundo Novo, é uma obra de delirante. Mas a gente está superando tudo, assim. Eu imaginava, eu conheço e acompanho a carreira de Bolsonaro há tempos, né? Sabia que era maluco, sabia que era instável e tal, mas não imaginava tanto, sabe? Não imaginava tanto. E também tem a pandemia que ninguém nunca imaginou que nem nos mais loucos delírios, imaginei que aparecia um vírus que ia parar o mundo. Trancar o Parar o Porto da mundo. Barra. Porra, foda, cara. O mundo parou, tem 3 meses que eu tô dentro de casa. Eu ainda peguei essa porra, né? Tudo indica, parece que peguei. Eu tive uma gripe no iníciozinho, assim, março. Eu tava com uma gripe forte, assim. E aí, achando que era gripe normal. Aí comecei a ter uma dor no corpo terrível. Muito forte. Aí eu, pô, é a coluna. Tô em casa o tempo inteiro parado, é a coluna. Aí um belo dia eu perdi o olfato. Perdi o olfato e o paladar. Aí eu comecei a, olhando na internet, comecei a achar um pouco estranho. Aí nesse mesmo dia eu tive uma crise de falta de ar muito forte, de noite. Eu disse, pô, vou morrer. Tô com coronavírus, vou morrer. Aí procurei um médico no dia seguinte, uma médica, que falou os sintomas todos. Ela disse, muito provavelmente você tá com isso, mas a melhor coisa para você fazer agora, você pode fazer, é ficar em casa, isolado, tome tais e tais. Deu uma série de medicamentos que eu podia tomar, basicamente de gripe. Fique isolado em casa e se tiver a falta de ar muito forte, corra para o hospital. Ótimo, né? Tomara que dê tempo. Né? Aí fiquei em casa, passando, a falta de ar, dor no corpo, foi melhorando, melhorando, passou. E quando terminou tudo isso, vou fazer um teste para ver como é que é. Mas não estava conseguindo fazer o teste e tal. Fiz o teste rápido, que não detecta se você tem contato com o vírus até 7 dias, né? Já tinha passado quase um mês. Então não sei se tive H1N1 ou outra coisa parecida, mas a sintomatologia parecia, entendeu? Isso está num conto. Tem um conto livro, se você já leu, do Infectados, que é o cara vai descrevendo os sintomas, né? Foi basicamente o que eu senti. Eu vivi aquilo tudo, tirando ser entubado, que o cara termina o conto entubado, eu vivi aquilo tudo. É terrível. Não é gripezinha nem fudendo, bicho. É uma gripe desgraçada. Quando você falou do olfato, eu me lembrei das lasanhas Continuo assassinas. sem. Continuo sem. Hã? Eu me lembrei das lasanhas assassinas.
Também outra coisa biográfica, eu nunca imaginei que eu fosse comer tanta lasanha na minha vida, bicho. Eu comi centenas de lasanhas. Mas é isso, eu não gosto de dizer, são obras biográficas. Não são, meus livros não são biográficos. São biográficos no sentido que, como eu escrevo, tudo sai de dentro de mim, algum ponto da minha personalidade, ou muita coisa dela vai estar no livro, mas nada é a história da minha vida. Da vida real também. Nesse caso, sim, no caso do Infectado, sem dúvida, são crônicas mesmo. Mas, de resto, não tem. Isso, inclusive, é uma pergunta muito recorrente na entrevista. O livro é biográfico? O livro é biográfico? Pô, não, não é. Mas o cara faz. E aquele personagem é você? Eu disse, não, não sou eu. Mas esse livro tem esse conto especificamente, que é muito biográfico, e muita coisa também são opiniões minhas, que eu coloquei mais explicitamente no Infectados do que em outros livros. Assim. Tem menos ficção nesse do que nos outros. Inclusive, por isso, eu nem sei se eu vou deixar ele. Se eu vou deixar ele. Se ele vai continuar, ou se eu vou sumir com ele depois que acabar a pandemia, eu não sei. Talvez eu delete ele. O que? O Infectados? Eu não sei se eu quero esse livro na minha carreira, não. Poxa, quem leu, leu. Mas não marca essa época que é inesquecível para todos nós. É verdade. Né? Mas eu posso colocar ele dentro de outro livro lá na frente. Como parte de um outro livro, entendeu? Eu tenho outros contos, eu posso colocar ele como uma parte desse livro. Não sei, não sei. Tô vendo aí, tô pensando. O que mais tem agora é tempo para pensar. E você tá engajado com alguma campanha esse ano, digo, de marketing político? Ou seu foco está mais em escrever? Tá tudo parado, né, Yuri? Ninguém sabe nem quando vai ser a eleição. Tá todo mundo muito focado os prefeitos, é uma eleição para prefeito, né? Os prefeitos muito focados na epidemia. A oposição, você não vai atacar um prefeito no exercício do poder numa situação como essa, né? Se você tiver um mínimo de responsabilidade. Então, tá todo mundo muito parado. O orçamento, o fundo eleitoral, que é a única fonte de financiamento hoje do marketing político, também não está parado lá, você não vai mexer durante esse período. Então, está tudo parado, assim, e eu também não estou preocupado com isso, não. Apareceu, lá na frente a gente conversa, mas vai rolar, provavelmente vai rolar. Mas ainda não está acontecendo nada. Efetivamente não está acontecendo nada. E você está trabalhando muito ou não? Rapaz, mais do que sempre, né? Na verdade, apesar de que os clientes da Voz Comunica deram uma pausa, né, suspenderam contratos, etc., a gente começou a inventar o que fazer. Por exemplo, essa série de lives é um projeto para potencializar os nossos parceiros, para a gente, na verdade, também treinar a fazer live, que é um canal de comunicação interessante, necessário nesse momento, né? A gente precisava criar um conteúdo para a gente, para quem assiste, para os seguidores da Voz Comunica, para os seus seguidores. Então a gente achou isso interessante e a gente tem uma série de outros clientes que começaram a ver no que a gente faz uma boa perspectiva. Eu não queria ficar tanto falando aqui da Voz Comunica, mas nós somos uma agência de publicidade e design com foco em marketing digital e a gente percebeu que no início da pandemia, além da palavra coronavírus, que foi lá para cima, né, que virou assim o top trends do universo, a palavra delivery também assim subiu 700%. E aí a gente sempre fez marketing digital, só que a gente pensou o quê? Vamos reconstruir o site agora, porque a gente faz comércio eletrônico, mas vamos focar nisso. Então a gente reconstruiu o site da Voz Comunica com foco em comércio eletrônico e vários clientes, nossos ex-clientes retornaram, clientes que estão começando já a fazer os seus sites de comércio eletrônico para aproveitar essa onda, né? Claro. E isso vira uma perspectiva também positiva, né? Já que não dá para ser tudo negativo. E aí é isso que a gente está fazendo. A gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo. Quem quiser conhecer o vozcomunica.com.br, vou só fazer o meu merchan. A gente tem 2 pacotes, né? Que é o e-commerce Fit e o e-commerce Pro. E além disso, a gente tem as campanhas de performance e a gestão analítica. E quem tiver interesse em conversar a respeito, amanhã a gente conversa.
Não, conversa hoje, assim que terminar a live. Como você está vendendo o seu peixe, eu vender o meu também. Eu mostrei os livros, né? Pra você ver como essa coisa do papel ainda. E esqueci de mostrar o livro novo, não, Infectados, que não existe. Então, olha ele aqui. Aqui está. Coisa sem graça, né, bicho? Você não viu o livro de papel? Olha ele aqui, olha ele, pronto. Tá aqui ele. Essa foi o Capa de Jorge que Jorge fez, não foi? Barreto. Foi Jorge que fez. Eu falei com ele, né? Jorge, você quer fazer a capa Cadê o porque site, tem outra Jorge? pessoa. Aí ele ficou com ciúme e disse que ia Jorge, fazer. a hora é essa. Cadê seu site? Então, meu velho, é isso. A literatura, ela é, na verdade, é o espaço em que eu me sinto mais confortável. A literatura e o audiovisual, o roteiro. Mas a parte do audiovisual parou mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tava fazendo a parte do núcleo. Existia um projeto da Ancine, que eram núcleos criativos. Você recebia uma grana durante 2 anos para desenvolver projetos e no final você entregar o roteiro pronto e o projeto executivo pronto para ir para o mercado captar e tal. E eu trabalhei 2 anos nisso com Bernard Tal, um cineasta francês, que leu meu livro, me adicionou. Para você ver como são as coisas. Eu não conhecia Bernard. Bernard leu meu livro, me adicionou na rede social, me chamou para conversar. Cheguei lá e tinha um argumento e queria que eu descrevesse com ele o roteiro para a gente fazer parte desse núcleo. Aí, pô, massa, vamos lá. Eu passei 2 anos trabalhando isso, era uma experiência super rica. Cada 3 meses, todos eram 6 projetos por núcleo, né? Os 6 projetos se reuniam para discutir tudo, e tinha os consultores, não sei o que, eram 2, 3 dias de trabalho, depois você voltava, trabalhava sozinho, com 3 meses você se reunia de novo. Mas aí o governo Bolsonaro entrou e travou tudo, né? O Jorge botou o site dele mesmo. Com slogan e tudo. Peraí, as melhores capas do Do mercado mercado literário é literário. aqui. São aqui, Jorge, não é aqui não, tá escrito errado. jorgebarreto.com. Olha o erro de concordância, as melhores capas são aqui, não é aqui, por favor. Então, aí esse Dublando ao projeto vivo. parou. Esse projeto parou. Os núcleos pararam, a Ciancine travou a grana, parou. Esse projeto desse longa de Bernard, por exemplo, já era para estar andando, já era para estar rodando. Se não fosse a pandemia, claro, mas não conseguiu a grana, porque não tem dinheiro. O presidente trancou mesmo o dinheiro. E o dinheiro existe, está lá no fundo. O fundo está lá, o dinheiro está preservado e ele não usa. É impressionante. Por quê? Por que não? Porque coisa de artista, comunista, vagabundo, sei lá o que ele acha. É a mesma coisa esse projeto da série, né? Da série baseada no conto do livro ali, Nesse Porta Família Feliz. A série chama Fora de Catálogo. A gente já tinha elenco, já tinha tudo. A mesma coisa, o canal que é a Turner Internacional, que é dona do TNT, Warner, Space, outro lado, o Sci-Fi e tal. Era uma ideia para uma série para o TNT. Mas eles pagaram pelo desenvolvimento, mas parou tudo porque ninguém sabe, né, o que é que vai acontecer. Aliás, É uma a pena, cultura porque nesse país, né, tá difícil, né? difícil. Difícil, mas o lance é que as pessoas, mesmo difícil, falta nesse governo a visão de que cultura é negócio e gera emprego, gera dinheiro. Pra você ter ideia, o audiovisual representa 2% do PIB do Brasil. 2% do PIB do Brasil. Salvo engano, maior do que a indústria farmacêutica. Se você somar o setor inteiro, é maior do que a indústria farmacêutica. Quando você. Aí o presidente diz, pagou Bruna Surfistinha. Aí eu fiz uma conta só por alto, Bruna Surfistinha teve 3 milhões de espectadores. Aí você pega 3 milhões vezes o preço do ingresso e tira, acho que é 30 e tantos, 40%, que é o imposto do governo, já pagou o que botou de grana. Então o dinheiro volta. As pessoas que recebem pagam impostos. O almoço que a gente come no set paga imposto, o ingresso, o transporte. A economia gira e gera emprego. O que é que acontece? O cara tranca tudo porque aí bota um maluco na Ancine que a primeira coisa que o cara fez foi tirar o cartaz dos filmes da parede. Pô. Quer dizer, é fogo, né? Mas Patrícia aqui está perguntando, ó, você tem interesse em fazer roteiros para séries? Já respondi. Já. Fiz já, né? Mas tenho total. Agora, por exemplo, nessa pandemia, eu fiz 2 argumentos, né? Para projetos de audiovisual também.
No audiovisual é foda, porque você faz e pode acontecer muito rápido, ou pode demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, entendeu? Mas tem um total, assim. A Aquela coisa arte que a gente tem em alimenta. propaganda, a arte alimenta em todos os sentidos, dá dinheiro para a gente comprar comida e nos alimentar e de alimentar o espírito. Imagine-se como é que seria. Imagine o mundo agora, em pandemia, todo mundo trancado em casa, sem filme para ver, sem série para ver, sem livro para ler. Como é que seria? Imagine, imagine, todo mundo Talvez na casa andando de de Bolsonaro, sala a quarto, pois é. parecendo os Talvez ratinhos na casa na de roda gigante, né? talvez na casa de Bolsonaro ele não sinta falta, porque ele faz outra coisa, não sei, mas aqui, sem isso, a gente já tá maluco, porra. Não tem, não tem condição. E eu temo muito pelo futuro, porque, por exemplo, o teatro, como é que faz? Música, show, não vai voltar tão cedo isso, entendeu? Essa lei que foi aprovada no Congresso ontem é importante para isso, porque as pessoas pensam sempre, quando fala de artista, no cara de sucesso, entendeu? Mas pô, no show de Ivete Sangalo, que é milionária, tem um cara, o eletricista da luz, tem um motorista, tem um cara, a camareira, tem, entendeu? Tem uma cadeia produtiva enorme de peão mesmo. E esse cara faz o Na quê? live de Neto a gente falou bastante sobre isso, né? Pois Onde é, Marcelo está aí com um projeto também pela cultura, justamente para defender é isso, isso. né? Claro, pô, porque assim, você tem, pro artista em si, eu não digo no meu caso, porque, primeiro que eu não sou artista, eu sou um operário da escrita. Eu escrevo porque eu aprendi nos anos de propaganda que você tem que escrever. Pô. Se você tem, não é isso? Tem dia ruim em propaganda, tem que entregar a porra lá, o prazo tá lá. Se tem dia ruim, não estou inspirado, você tem que fazer, né? Você faz alguma Como no arte, mas jornalismo. sai, né? Tem que fazer, pô. É o seu ofício, você tem que fazer. Então, o que é que acontece? Eu escrevo por trabalho mesmo, não tenho, mas pro artista, eu digo artista quem vive de arte, para um ator, por exemplo, o cara vive de bilheteria, pô. E aí, faz o quê? Como é que faz? O diretor de teatro, tem a bilheteria dele, ele tem que encher o teatro essa semana para tirar a grana dele, para pagar a pauta, para seguir adiante. Ele faz o quê? Como é que faz a banda, o músico, o cara? Entendeu? O cara que é cameraman, o cara que é iluminador, tá Exatamente. fazendo o quê agora, rapaz? Exatamente. O Talvez eletricista. esteja fazendo live, né? Mas não dá muito dinheiro, né, bicho? O cara precisa de grana. Veja, você sabe tanto quanto eu, você já teve dentro de um set de filme. Quantas pessoas trabalham para você fazer um comercial? Né? Quantas pessoas tem ali que não tem glamour nenhum na vida, que para ele pode estar ali Robert De Niro ou um figurante qualquer, o cara tá lá, ó, segurando o microfone, entendeu? Ele vai ganhar a mesma coisa. Então é preciso pensar nessas pessoas mesmo. Esse plano, o Neto está falando do plano de crise para as artes cênicas da Bahia. Tem que se pensar nisso mesmo. Não sei como, porque o teatro, não sei como é que vai abrir, se vai diminuir lugares. Não sei. Esse projeto que foi que você tem uma ideia, você vê, o projeto de auxílio à cultura foi criado na Câmara dos Deputados, pelos deputados, votado pelos deputados para ir para a sanção presidencial. Não partiu do governo. Não partiu do Ministério da Cultura. Não partiu de Regina Duarte. Partiu dos deputados que fizeram. Esses que a gente xinga o tempo todo. Então, vai para o Senado agora, e deve ser aprovado, e vai para a sanção presidencial, que eu espero que ele dê. Mas esse projeto é importante porque, além dessas pessoas, por exemplo, um teatro fechado, não entra grana. Como é que ele paga a luz? Como é que ele paga a água? Então, esse projeto contempla isso também. Ele dá uma espécie de moratória para as pessoas pagarem as dívidas, ou algum tipo de incentivo, não sei. Mas tem que se pensar nisso também, o custeio dos equipamentos. Não é economia isso, faz parte do negócio, faz parte da vida. Tem pessoas que trabalham ali. Para o livro, para o setor meu, mais específico, para a literatura, a situação está fogo também, porque, primeiro, ninguém lê. As pessoas leem muito pouco. Você tem uma ideia, um livro no Brasil, uma tiragem média de livro no Brasil, você sai com 500 exemplares. Se você for um autor de maior projeção, você sai com 1.000. Se você for um best-seller, você sai com 3.000.
Se vender os 3 mil, o cara roda mais 1.000, mais 3 mil, não sei o quê. Mas geralmente as pessoas param na primeira. Raros os autores brasileiros passam disso, a não ser livro de religião, livro de padre, autoajuda, e o livro de alguma celebridade e tal. Mas o normal, sobretudo para ficção adulta, que é o que eu escrevo, você vende muito pouco, mas você consegue viver através do livro, uma venda de direito, uma oficina, uma festa literária e tal. Mas a venda do livro em si não dá para você viver disso. Pra você tem uma ideia, a média do mercado é o seguinte, você numa grande editora, uma editora tradicional, você recebe 10% do valor de capa do livro. Se o livro custa R$40, você recebe 4. Com 120 dias. Aí eu sempre brinco isso com alguns alunos meus que estão aí, já devem ter ouvido essa piada de oficinas. Ano passado eu dei muita oficina pelo Brasil, aí, pelo Sesc. Você vê, o livro não é pela venda do livro, mas o livro me viabiliza o convite e eu ganho dinheiro através da literatura fazendo essas oficinas. Para você pagar uma promoção do Big Mac, que é, sei lá, R$30, você tem que vender 8 livros. É justo uma porra dessa? Por isso também que eu montei a editora, porque agora a minha margem aumentou muito. Né? A minha margem aumentou muito. Tem os prós e os contras. Um dos prós é esse. Esse processo na Amazon, por exemplo, eu não sei direito como é que é, mas o livro custou em 99. Eu devo ficar com 30 centavos. Yuri, você sumiu. Você fugiu. Aí. Eu devo ficar com 30 centavos no livro. Eu gostei. Eu sumi também. Então eu devo ganhar uns 30 centavos. É uma mixaria. Mas a gente não escreve por isso. Escreve por uma doença, uma compulsão louca que faz você passar anos trabalhando no negócio para ninguém ler, entendeu? É tão foda isso, cara, que tem um conhecido meu que já foi nos 3 lançamentos meu. Não vou citar nomes. Sempre que ele me encontra, ele pergunta, e aí, como é que tá a poesia? Porra, não escrevo poesia, escrevo prosa. O cara comprou o livro, mas nunca abriu para ver que é prosa. Entendeu? Literatura é um negócio muito solitário. A gente fica ali, não sabe o que é que o povo tá achando. Precisa ter retorno. Assim, o leitor dar um retorno é muito legal. Mas diga mais. Pois é, Vitor, eu acho que a gente está meio que chegando ao fim. Eu só queria, na também verdade, acho. Acho que a gente está chegando ao fim do mundo. Primeiro, lhe perguntar o que é que você achou de participar dessa live, o que é que você achou da iniciativa? Rapaz, massa. Eu tenho visto algumas lives que você tem feito. Eu acho a iniciativa ótima. Acho que, no geral, as suas, eu acho, especificamente, eu acho uma puta iniciativa da empresa, sobretudo para você que tem esse braço pela internet, né? Mas, no geral, eu tenho achado a iniciativa muito legal. Eu tenho visto lives muito boas, assim. As lives de Porchat, acho que foi o Fábio Porchat, foi um dos primeiros que apareceu, que eu vi assim. E ele fez entrevistas políticas, assim, a entrevista dele com o Fernando Henrique, com a Haddad. Foram ótimas, porque ele fazia pergunta de leigo mesmo, né? Que as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas é essa, entendeu? Então, e Fernando Henrique respondendo sem empolação nenhuma, né? Assim, super natural. Exatamente. Exatamente. Você vê, a de Haddad foi super legal, porque ele perguntava umas coisas assim, Haddad com aquela coisa, só firmando, driblando para não falar dos problemas dele, mas o PT não roubou, ele roubou, mas... Quer dizer, ninguém pergunta, o cara na Globo News não vai perguntar isso, entendeu? Então você tem, ao mesmo tempo que você tem lives ótimas, como essas de Porchat, tem as lives loucas de Narcisa Tamborindeg, que eu adoro. Eu vi uma hoje, por sinal, antes de assistir essa. Narcisa Tamborindeg, você já viu a live dela com Chiquinho Scarpa? Sim. Você assistiu aquilo? Rapaz, teve uma de Sérgio Malandro ontem que foi fantástica também, mas a de Chiquinho Scarpa foi impagável. E tem essas de música também, que aí virou uma superprodução de sertanejo e tal, que já estraga um pouco, mas eu gosto muito de ver o cara no voz e violão ali, o cara lê o comentário e toca música e tal. Eu acho ótimo esse formato. Tem o suspense de Caetano, né? Se faz ou se não faz a live. Isso. O programa de Bial virou isso, né? O programa de Bial virou uma live, ele faz pelo celular. E você viu de Bonner ontem? Vi. Bonner se expôs absurdamente, assim, intimamente. Pensei que ele ia chorar até. É um formato que eu acho que veio para ficar, assim, lógico, melhorando tecnicamente, de vez em quando a gente trava e tal. Mas eu acho que é um puta formato. Não sei como monetizar isso, entendeu? Como vai ser para monetizar isso. Mas acho que é um formato que veio para ficar mesmo.
Essa coisa de a gente estar em casa falando, não sei o quê, meio que desmistifica um pouco, né? As redes sociais já aproximam a gente das pessoas naturalmente, mas as lives de você fazer em casa, de se ler, comentar sobre e tal, deixa o artista, o entrevistado, super próximo, né? Você tem ideia, Daqui por a exemplo, pouco, como. daqui a pouco, com Hum, certeza, a indústria cultural vai também se apropriar disso, né? E a gente vai ah, ter, claro, né, claro. Não, lives já tem aí live com encampada patrocínio. pela Globo, pela, né? Não, não sei se você já reparou, tem umas que tem patrocínio, né? Os caras fazem o merchan deles, assim, falam cerveja, não sei o quê, aluguel de carro, não sei o quê. Eu Você vi a tem de Lulu que fazer Santos, dinheiro. que tinha lá o QR Code do patrocinador na live Aí, inteira de Lulu Santos. é legítimo, né, bicho? É legítimo. É legítimo, Esse negócio claro. de que você vive de poesia não existe, né? Tem que pagar as contas, os boletos estão chegando. Ou de prosa, né? Não é? Os boletos chegam. E ninguém quer que eu. Eu não vou pagar em conto. Vou escrever. Depois eu te faço um. Vou falar pra Coelba que eu te dou 2 contos aqui, uma crônica, e você me libera. Não vai, né? O cara quer dinheiro. Então você tem que dar um jeito de fazer dinheiro. Mas eu acho um Aí, formato ótimo. Né? eu, na verdade, só vou fechar agora, primeiro para lembrar que amanhã a gente vai estar aqui com o nosso amigo Hector, que é publicitário, cartunista e empresário, nessa ordem, como ele pediu que eu falasse. Meu grande amigo o 9 horas? Hector, que vem aqui amanhã falar também ao vivo sobre o que, é que ele está fazendo nessa pandemia e não sei se você acompanha as charges dele também sobre esse Uhum. momento atual, são muito boas. E Hector vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre isso tudo que a gente está passando aqui nessa pandemia. Queria mais uma vez lhe agradecer, Vitor, pela participação. Você está fazendo esse momento aqui da gente ainda melhor. Ó, Hector aí, ó. Ficou até o Aí, ó. final. Que hora é o horário dele, hein? É o mesmo Que horário, horas é? 21 9 horas, horas? aqui no 21 horas, Instagram da beleza. Voz Comunica. Galera, se vocês Massa. puderem chamar mais pessoas, quanto mais gente assistindo, melhor. Muito bem. Mas foi massa, Yuri. Curti. Valeu. Então, galera, boa noite aí para todo mundo. Forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Se tchau. cuidem, fiquem em casa. Valeu.